Olá, empresários e empresárias de Palmas, tudo bem? Chegando por aqui no YouTube da CIPA com mais uma edição do nosso ACIPAcast, nosso programa semanal onde a gente fala de trajetórias, de sucesso, de histórias que inspiram, sobre ações da CIPA e, sobretudo, que movimentam o empreendedorismo de Palmas, nossa capital mais jovem do Brasil. Hoje, no nosso programa, a história é inspiradora, gente. Hoje eu vou conversar com um personagem importante da história empresarial de Palmas. Uma pessoa conhecida por muitos aqui do ramo empresarial. Ele que veio lá de Goiânia, é meu colega, cursou jornalismo, hein? Já atuou na área, já passou aqui como vice-presidente, já assumiu a presidência aqui da CIPA. Hoje ele está dando a sua contribuição como presidente da Federação das CDLs do Estado do Tocantins. Meu convidado especial hoje é ele, Davi Gouveia. Seu Davi, que honra recebê-lo aqui. É um prazer, viu? Prazer foi meu estar aqui com vocês. Eu já tinha conhecido esse estúdio aqui, ficou maravilhoso. O presidente Joseph me mostrou. Tá de parabéns vocês aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Estamos aí. Bacana. É uma honra recebê-lo aqui. Para começar, assim, do início, uma curiosidade que eu sempre tive. Sempre vejo o senhor envolvido nas questões empresariais, no ramo dos negócios, nas instituições, no associativismo. E eu sempre me perguntei, eu falo, gente, qual é a história do seu Davi com Palmas? Conte-nos. Olha, vamos voltar no tempo, né? Deu uma viagem no tempo. Vamos voltar lá em Goiânia. Lá eu nasci, na realidade, numa cidade do interior, bem próxima a Goiânia. Eu falo Goiânia porque vivi minha vida praticamente lá. Uhum. E lá fiz segundo grau, faculdade, né, jornalismo, né, somos colegas aí. E como fazia jornalismo, passei no vestibular, falei, agora tem que ir para uma empresa de comunicação. Me inscrevi na época no Grupo Jaime Câmara, me chamaram, fiquei por lá. Foi uma ascensão assim, bastante rápida, porque fazendo jornalismo, a parte teórica na faculdade e vivendo a prática, isso me deu uma força muito grande, assim, fez com que a gente projetasse muito rapidamente. Aí logo fui diretor de TV, fui coordenador geral, e um dia lá, já estava finalizando meu curso, a diretoria me chama, convidando para vir ser gerente do grupo na cidade de Gurupi. Isso no ano de 77. Eu finalizando o curso, até tem uma passagem interessante, porque quando o diretor disse, você topa? Eu disse, topo. Então pode fazer as malas. Só que eu não posso fazer minhas malas hoje, porque eu estou terminando meu curso e eu preciso terminar, né? Não vou deixar o curso no final. E aí foi isso, antecipei algumas provas e vim para cá, começando o marco zero, a cidade de Gurupi, porque o seu Jaime Câmara, né, o fundador do grupo, ele tinha prometido, porque em Araguaína já tinha a emissora. E o pessoal de Gurupi, da região, também foi lá reivindicar uma emissora na cidade de Gurupi. E ele prometeu aqui a inauguração antes do Natal. Ou seja, na realidade, nós inauguramos lá em 22 de dezembro de 77. E de lá a gente sempre trabalhando com o comércio e sempre participei das entidades de classe, a Associação Comercial, a CDL da cidade, todas as entidades de classe que envolviam o comércio, estava sempre participando. Daí o meu gosto e vamos dizer assim, a continuidade que eu dei a essas entidades de classe. Ah, entendi, bacana. E quando você chegou em Gurupi, quando chegou aqui no Tocantins, qual foi a primeira impressão que o senhor teve, seu Davi? Olha, a diferença era muito grande. Naquela época lutava-se muito, e os veículos de comunicação também lutavam muito assim, divulgavam muito a criação do Estado. Uhum. Porque nós temos que ver que está lá, era uma bandeira que vinha sendo falada, né, carregada por Siqueira Campos. Uhum. E foi muito bom, eu acho. Tinha gente, logicamente, naquele momento da criação do Estado, tinha gente a favor, tinha gente contra. Mas a maioria era a favor. Uhum.
Tanto é que aconteceu e realmente foi uma virada. Foi bom para o estado de Goiás e foi bom também para a nossa região, porque houve uma proximidade da população com os políticos, com os poderes de decisão, com o pessoal que administra. Então, isso aí ajudou bastante a alavancar o estado. E tanto é que nós estamos hoje aí com essa força total do estado de Tocantins. Essa jornada que o senhor teve profissional na comunicação aqui no Tocantins, uma jornada pioneira, né, digamos assim, quais foram os maiores aprendizados que o senhor teve que vieram dessa experiência de consolidação de comunicação aqui no Tocantins? Olha, Maju, eu paro sempre para analisar a evolução que houve, não só da comunicação, mas principalmente como a gente está vivendo a comunicação. Só para você ter uma ideia, naquele momento, lá naquele ano de 77, a programação era toda, vamos dizer, enlatada, vinha de Goiânia, era em fitas, né? E na realidade era com a defasagem do resto do Brasil. Nós passávamos a programação com 15 dias de diferença. Então dava um choque assim, a pessoa em Goiânia via uma programação, depois de 15 dias ela ia ver aqui na nossa região. Mas, de certa forma, foi um aprendizado muito grande, porque na faculdade a gente via que o veículo modifica o meio, né? E eu pude perceber e ver isso na realidade, na prática. Inclusive, depois que eu estava aqui, eu fiz um trabalho, mandei para a faculdade, que era exatamente a modificação do meio em função da chegada do veículo chamado televisão. Porque foi um processo mais ou menos inverso. Enquanto a comunicação normalmente vem o rádio, vem o jornal, vem os outros veículos, a televisão chegou primeiro. Então, causou assim Tinha muita gente que não via televisão. Quem nasceu na região, quem morava na região, nunca tinha visto televisão. Né? Então, foi um choque assim. Então, isso foi um aprendizado muito interessante. Outra coisa que realmente eu analiso sempre foi a ascensão da comunicação. Sim. Em 95, quando eu era secretário de comunicação do Estado, estivemos numa feira em Las Vegas. Então, lá na época já existia a televisão, por exemplo, a câmera. Da própria câmera já saía um uplink que já jogava no satélite. Então era um processo já muito, isso em 95, já era um processo bem avançado. Hoje nós já temos, antigamente, há bem pouco tempo, a gente teria que montar a parabólica, direcionar a parabólica com a outra, lá com a emissora. Hoje já tem tudo no sistema digital, mudou totalmente hoje se fala, a gente falava que o rádio era mais um meio de comunicação imediato. Você falava de qualquer lugar. Hoje a televisão também ela fala de qualquer lugar, de qualquer país, no momento que for o fato acontecer, né? Então essa mudança, essa evolução da comunicação, eu me paro e deparo com isso muitas vezes para analisar essa evolução que teve. Né? Esse sistema de podcast, que igual vocês têm aqui, isso é extremamente importante, porque comunica com a comunidade. É um sistema muito rápido e importante para ver essa interação com a classe empresarial. Muito bom. Muito importante viajar nas suas memórias aí de tantas coisas que passaram. E como é que o Davi, comunicador, com essa trajetória toda na comunicação e jornalismo, virou empreendedor? Olha, isso foi assim, eu nunca tinha mexido com política, e lá nos anos de 92, fui chamado a ser candidato na prefeitura, a prefeito de Gurupi. Olha só. Inclusive, fiquei bem, não ganhei, fiquei bem colocado, perdi com 300 votos, mas tudo bem, faz parte da vida. Com isso, eu deixei o grupo Jaime Câmara e fui convidado para montar o SBT, lá na cidade de Gurupi. E, passado algum tempo, o
o governador, quando no segundo mandato, em 95, ele me chamou para assumir a Secretaria de Comunicação. E eu fiquei lá por uns 2 anos. Daí, nesse período já, quando eu saí do Grupo Jaime Câmara, participei da política, não saí vencedor, eu fiz umas viagens pelo Brasil e tinha um parente que já trabalhava com esse sistema de fotografia de revelação em 1 hora. Isso nós estamos falando ainda na época do filme, né, que lá no passado. E eu montei uma empresa, que é a da Fama, que ela existe até hoje, nós importamos um equipamento, um Minilab, foi o primeiro do estado do Tocantins a fazer a revelação em 1 hora. E de lá continuamos, logicamente hoje é outra tecnologia, hoje não, já há um bom tempo, nós estamos no digital. Antes fazia tudo, vamos dizer, as assessorias de comunicação, gravava, fazia a foto no filme, revelava para depois entregar para os veículos de comunicação. Hoje esse processo já é tudo instantâneo, tudo na hora, facilitou muito. Mas, por incrível que pareça, às vezes tem gente que pergunta para a gente assim, ainda faz revelação? Faz, e muito. Não naquele sistema que existia naquela época, que era o filme, primeiro você revelava o filme, fazia o negativo, e depois você fazia a cópia. Mas hoje tem muito, na era digital, tem muita gente que faz exatamente com medo de perder os seus arquivos. Então, aproveita-se aquelas fotos mais importantes para guardar, com medo que venha a perder. Daí vinha para Palmas, participei do governo, do segundo mandato de Siqueira Campos, e continuei com a empresa, trouxe a empresa também para cá, para Palmas. Recentemente nós fundamos também a loja de calçados, porque por lado da família da minha esposa, eles já tinha loja de calçado há muitos anos, então a gente ficava sempre aguardando o momento para implantar em Palmas. E aconteceu, foi próximo à pandemia, mas de qualquer forma tem sido muito bom. Colocamos, chama Conforto Calçados, que tem no Capim Dourado, e que agora essa do Capim Dourado vai ser uma franquia da Democrata, que é uma marca bastante conhecida no Brasil e fora do Brasil também. Mas é uma empresa nacional que está trabalhando agora com franquias e que está chegando aqui em Palmas. E a da Fama, que a gente continua até hoje, passei para o digital. A gente faz esses fotoprodutos, estou vendo essa caneca aí, esse tipo todo tipo de produto nessa área, né? E E continua sendo uma referência, né? Fica ali na Avenida JK, todo mundo conhece. Isso, quantos anos que já tem Dias da Fama, né? A da Fama décadas, começou em 92, em em Gurupi. Aqui nós começamos em 96. 96. Já tem um bom tempo. O ano que vem faz 30 anos. Exatamente. Já migramos não, já colocamos no nosso portfólio a parte ótica também e outras linhas. Fazemos ainda conversão da época da fita, do VHS, a gente faz conversão para o digital, né? O digital. É um serviço que muita gente procura, né? Muita gente procura. Se ainda é engraçado que a tecnologia mudou muito e as pessoas dizem assim, ainda faz isso? Alguém faz? Não, a gente faz. Ai, que bacana. Que bom. E nessa sua jornada, seu Davi, empreendedora, você contribui muito e continua contribuindo com o associativismo, com entidades, né? Já foi vice-presidente aqui da CIPA, já chegou a assumir por um tempo a presidência, hoje está aí na presidência da Federação das CDLs, que é uma federação importante, que conecta todas as câmaras de dirigentes lojistas do Estado, né? E eu queria que o senhor nos contasse um pouco sobre como é essa experiência de atuar na defesa do empreendedorismo através dessas entidades tão importantes. Como é que foi ser presidente da CIPA? Me conta. Olha, foi uma passagem bastante rápida, foi enquanto o presidente Joseph se afastou, né, para candidatar. Mas foi muito bom. Eu sempre gostei de alguma forma, seja, minha pretensão não era nunca ser presidente, foi por acaso, como lá na própria CDL também, mas eu sempre estou no meio.
Porque eu vejo que o associativismo é extremamente importante para unir a classe empresarial. Uhum. Aqui no Tocantins, logicamente que é um estado novo, mas a gente vê a força do associativismo quando você vai para os estados do sul, como Paraná, Santa Catarina. Lá eles têm, logicamente, é uma cultura diferente. Uhum. Mas aqui nós temos evoluído bastante. Tanto as entidades de classe, assim, a participação, o governo do Estado, ele dá espaço para essas entidades participarem do governo. De certa forma, as entidades são ouvidas, isso é muito importante. E a maneira de crescer, de resolver, é participando do coletivo. Individualmente, as coisas ficam muito mais difíceis de acontecer. Então, hoje você vê aqui, evoluiu muito. A gente vê a CIPA agora, nessa gestão, com esse trabalho fantástico que vocês estão fazendo, inclusive você faz. Obrigada. Aqui. Isso aí é uma maneira muito importante de fazer com que a classe empresarial sim interaja com os clientes e com os outros empresários, porque na realidade o associativismo ele serve muito para ver essa troca de informação, de experiência que um tem, passa para o outro, pouco se cria, muito se copia, né? Isso é verdade. Então, essa é a grande verdade, mas é importante demais participar. E logicamente, você estando dentro, uma hora você é obrigado, assim, a assumir, mas sempre fui da diretoria, então isso foi muito bom, muito importante, não pretendo deixar. Hoje eu já estou aqui no Conselho, porque eu fui vice na primeira gestão do presidente Joseph, e hoje eu sou do Conselho Deliberativo. Olha só, que bacana. A CIPA completou esse ano 35 anos, né? A história da CIPA se confunde com a história de Palmas. E, na sua visão, você como empreendedor pioneiro, como personagem dessa história, qual que é a contribuição, doutor Davi, na sua opinião, que a CIPA dá para Palmas através do trabalho que realiza voltado para os empreendedores? Olha, tanto a CIPA quanto as CDLs, a gente tem muito essa vinculação com o SEBRAE. Uhum. E na minha gestão mesmo, a gente antes fazia mais, hoje diminuiu, o próprio SEBRAE diminuiu essa quantidade de cursos, mas uma ação que eu vejo aqui que a CIPA faz muito essa questão de esses cursos. O Quali, por exemplo, é um exemplo, né, disso aí, de qualificação de mão de obras, principalmente do empresário. Abrir essa visão do empresário para inovações, para outros ramos, outros segmentos que possam contribuir com a sua atividade principal, que é o comércio. Uhum. Então, eu vejo com muitos bons olhos, o caminho é esse. Uhum. Eu acho que o presidente José está muito assertivo nessa linha. Esse podcast também foi e é um instrumento, eu tenho acompanhado sempre. Obrigada. Né, a comunicação de vocês. E essa possibilidade que se dá para o empresário, assim como eu estou aqui hoje, outros virão, ou já vieram, sim, e virão, para mostrar, para apresentar aquilo que você seja histórico, que o meu é mais histórico, porque eu já estou lá de outra geração, mas não pretendo largar. Eu acho que o caminho é esse. Se você vai resolver alguma coisa a nível de governo, você estando num grupo, numa associação comercial, então a facilidade de acesso ela é muito maior. E principalmente quando você é visto como entidade e respeitado como entidade. Muito bem, é verdade. Queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, Davi, sobre a atuação e o trabalho da Federação das CDLs, qual que é a atuação, como é que funciona. Olha, a Federação da CDL, nós somos poucas CDLs no estado. São quantas? Somos 5. 5. Né, nas principais cidades.
Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Formoso e Cristalândia. No Paraíso não tem? Paraíso não tem, mas lá nós tem o serviço de SPC, né, que é pela associação comercial. Ou seja, a administração principal das CDLs e da federação, o nosso vínculo comercial é o SPC. Existem outros produtos também, mas é mais o SPC que gera receita. E onde não tem CDLs, tem parcerias com associações comerciais. Então, isso a gente procura fazer essas campanhas aqui em Palmas mesmo, a gente faz, Gurupi faz, Sim. Porto Nacional também faz. Então, bastante... movimenta o segmento comercial. Muito bem. Muitos empresários e empresárias, seu Davi, nos assistindo aqui, mandar um abraço para eles. Para esses empresários que estão nos assistindo, muitos que vão assistir, já que o programa está aqui no YouTube e alcança, né, ultrapassa várias fronteiras, qual que é a dica, conselho, start, assim, que o senhor dá para os empresários que estão começando, ou estão desmotivados, ou às vezes pensam, será que compensa ser empreendedor em Palmas? Será que dá, que não dá? Com base na sua experiência, na sua história, que é uma história inspiradora, que dicas e conselhos o senhor daria hoje, nesse momento agora, para os empresários de Palmas? Assim como já teve outros momentos, né, difíceis na economia, nós passamos por lá no ano 2015, 2016, por um período bastante crítico na economia. Eu digo assim, a economia no sentido macro, a economia do país. Hoje também, principalmente esse ano de 2025, do início para cá, a gente tem visto que está vivendo um momento de juro alto. Isso, de certa forma, ele dá um certo desânimo, às vezes, para o comerciante. Mas o comerciante ele é resiliente, ele é forte. E o conselho que eu dou é que as crises passam. Eu acho que nós temos de estar juntos, nos qualificarmos e permanecer firmes, porque dias melhores virão. Eu sempre acredito dessa forma. E a mensagem que eu posso dizer para todos os comerciantes é que vale a pena a gente estar aqui firme, né, na luta. Momentos difíceis tem, mas se a gente perseverar, a gente chega lá. E como é que o pioneiro Davi Gouveia enxerga Palmas do futuro? Palmas realmente um crescimento constante, né? Eu lembro naquela época de 95, eu às vezes estava fora de Palmas, São Paulo, outro local, e você falava, de onde você é? Sou do Tocantins, de Palmas. Aí eu falava, onde que é isso? Aonde que é? Então, quando eu assumi o governo, assumi a Secretaria de Comunicação naquela época, nós convencemos o governador de Siqueira Campos a fazer uma mídia a nível nacional. E fizemos. Lá pela frente, nós tivemos que parar, porque estava tendo, naquele momento, logicamente, foi um momento de implantação ali, nós chegamos a ter um crescimento de 27% da população ao ano. Então, se a gente continuasse com aquele crescimento, aí tivemos que parar a mídia. Mas foi muito bom ter feito essa mídia naquele momento, porque, vamos dizer assim, Palmas e o Tocantins ele foi descoberto pelo resto do Brasil. Descoberto que eu falo o seguinte, se você vê o noticiário, você sabia que existia o Estado, que a capital era Palmas, mas naquele momento era muito comum as pessoas, às vezes, mais desligadas, as redes sociais não eram tão intensas, a saber que existia o mais novo Estado da Federação, que a capital era Palmas. O futuro de Palmas ele é certo. Ele não tem como voltar. A gente vê aqui tanto todos os segmentos, segmento comercial, segmento de construção civil, empresas, representações de empresas, franquias. Cada dia
aumenta mais, né? Nós temos aí o caso do Jalapão, até eu vinha para cá pensando, naquele momento a gente ia para lá, colhia aquelas flores silvestres, fotografava para mostrar o Jalapão. E o Jalapão hoje já é uma realidade. Ainda bem que nos sucessivos governos que passaram, tem dado esse apoio para o desenvolvimento de uma região que até bem pouco tempo ainda é uma região carente, mas que hoje tem um futuro que vislumbra assim com um futuro bem promissor, né, que já é uma realidade. E Palmas, como base do Estado, tudo converge para cá, então já é uma vocação natural ela continuar desenvolvendo, continuar crescendo e continuar sendo essa cidade pujante que é. Muito bem. Seu Davi Gouveia, agradecê-lo pela participação, dizer que a sua história é uma história que inspira muitos, né? Você que usou a comunicação para potencializar o Tocantins, Palmas, depois veio para a área também do comércio, atuando, trazendo experiências que inspiraram outros empreendedores de Palmas, agora há muitos anos também na área associativista, contribui com a CIPA, com as CDLs do Estado. Então, com certeza, o seu nome já está gravado na história de Palmas e do Tocantins. Tenho certeza que a sua história inspira muitos empreendedores. O senhor continua trabalhando tranquilo, lá de vez em quando eu sou sua cliente, sempre estou lá, o senhor chega, conversa, e o senhor tem uma questão, que o senhor tem uma conexão muito grande com os seus clientes, né? Porque todo mundo já te conhece há muito tempo, né? Isso também facilita, né? É bom demais, realmente é interessante isso aí, a gente continuar com esse trabalho. Eu vou à loja todos os dias, olha só, ainda, e estamos aí. Eu acho que é importante essa conexão. Obrigado por ser a nossa cliente. Continue lá com a gente. Mas é interessante porque o tempo passa, muitas realidades modificam, mas a gente, de certa forma, a gente fica sempre feliz de estar aqui no meio, participando tanto das entidades, quanto da vida da cidade, quanto do comércio. Tudo isso é importante na vida da gente. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigada. Davi Gouveia, personagem empresarial da história de Palmas. Por hoje é só. Gostou do vídeo? Já curte, já compartilha no grupo da família, manda para aquele vizinho, para aquela pessoa, aquela amiga que você gosta, porque boas histórias e lições empreendedoras precisam ser compartilhadas. Um abraço, obrigada pela sua audiência. Semana que vem tem muito mais histórias, troca de experiências e aprendizados sobre o mundo do empreendedorismo. Um abraço, até a próxima!